Rússia está a produzir material bélico em massa. Donald Trump ameaça não proteger os países da Europa caso for eleito como presidente dos Estados Unidos da América. Os países da OTAN estão cada vez mais preocupados com essa alerta, porque Trump, segundo as sondagens feitas nos Estados Unidos da América, ele tem tudo para ganhar essas eleições. E o Senado americano já está aí a ver como fazerem para que o Trump não seja um dos candidatos às eleições, porque as coisas podem se complicar a nível mundial. Diante dessa vulnerabilidade que está a se instalar no universo, eu gostaria de fazer um alerta para os meus irmãos angolanos. Cuidado, o mundo está cada vez pior. Se você está na Europa, faça uma contenção de gasto e procure ter pelo menos um quarto e sala em Angola, para que quando você sair da Europa para Angola, você tem um lugar para ficar e não está a dormir no quarto do teu sobrinho, da tua sobrinha e depois ser faltado com respeito. Então, não é vocês estavam na Europa? Essa é uma dica para vocês. Agora, por outro, vamos aqui analisar a situação. Vamos ainda ouvir um pouquinho sobre essa questão que está acontecendo na Europa, América e como isso está automaticamente relacionado com a África. Eu quero que você preste atenção nesse depoimento. Já deu aqui também um toque na questão dos Estados Unidos, mas eu queria trazer também para cima da mesa a questão da União Europeia, porque parece que de alguma forma a União Europeia não consegue trazer alguma novidade política relativamente a este tema da guerra na Ucrânia, e estamos perante uma ausência de substância por parte da Comissão Europeia em relação a este conflito, e se de alguma forma a Comissão Europeia ou a União Europeia, bem ou mal, faz aquilo que os Estados Unidos dizem. Não parece que seja esse o caso. Na verdade, o que se passa... Há aqui dois ou três pontos relativamente à sua pergunta. Em primeiro lugar, não há propriamente inovação política para ser trazida neste momento ao terreno, quer dizer, no âmbito político e no âmbito diplomático. Quer dizer, a posição da União Europeia está tomada, a posição dos países europeus está tomada, e há, inclusivamente, uma novidade que não existia há um mês ou dois atrás, que não tem a ver com a União nem com a Comissão, tem a ver com os países europeus e com a NATO, que é esta ideia de que a Rússia poderá tornar-se perigosa relativamente ao espaço europeu, caso ganhe a guerra da Ucrânia. E a voz de vários líderes europeus de vários países dizendo que a Europa tem efetivamente que se rearmar, e ontem até o Ministro da Defesa da Dinamarca explicou porquê. Porque já tínhamos ouvido isto muitas vezes de vários líderes diferentes e ontem tivemos a razão pela qual isso foi dito. É que a NATO fez um novo assessment das capacidades da Rússia e concluiu que a velocidade que a Rússia está a produzir material bélico fez com que a Rússia se tornasse uma ameaça mais premente, mais iminente e mais perigosa para a Europa, que em muito se reforçará se as fronteiras da Rússia se estenderem mais para o Ocidente. Vamos dar uma pausa aqui e refletir. Por que a Rússia está a produzir esse material? Já sabe o que vem na frente? Por outra, de onde está a vir todo este recurso natural para a produção desse material bélico? São questões que nós devemos nos fazer nesse momento. Pronto. Portanto, esta é a primeira resposta à sua pergunta. Não há razão para termos aqui inovações relativamente à guerra da Ucrânia. O que há verdadeiramente razão, e aí não parece que a Comissão Europeia possa ter qualquer influência, a verdadeira questão é transformar, isso também não é novo do ponto de vista retórico, mas ainda não foi de facto feito, é transformar a indústria de defesa europeia, transformar as forças armadas dos países europeus de forma, do meu ponto de vista, a que eles completem e sejam um verdadeiro pilar europeu da NATO, que é uma coisa que não existe ainda. Até porque a NATO, com a eventual eleição de Donald Trump,
pode ficar fragilizada e a Rússia não é vizinha dos Estados Unidos, é vizinha da Europa. Portanto, essa é a questão central. Relativamente à Europa fazer aquilo que os Estados Unidos querem, eu não me parece que a Europa faça aquilo que os Estados Unidos querem, muito pelo contrário. Eu lembro que antes da guerra da Ucrânia, os principais líderes europeus falavam de uma coisa que para mim é uma estranheza, que era a equidistância. Concluir, Diana, quando puder. Sim, com certeza, concluo já. Era a ideia de que geopoliticamente a Europa devia ser um ator autónomo, que não se envolvesse nem com os Estados Unidos nem com a China no seu conflito de futuro. Coisa que é estranhíssima porque a Europa depende inteiramente dos Estados Unidos para a sua defesa. E, portanto, isso acabou. E o que se está a passar neste momento é que é preciso uma mudança interna na Europa, não ideias novas, para a Europa ser, de facto, o parceiro que a Ucrânia precisa e, ao mesmo tempo, ter capacidade de se defender da Rússia, que se tornou um inimigo da Europa. Diana Soler. Vocês ouviram bem? As coisas estão cada vez mais tensas e precisamos melhorar esta situação. Uma das coisas que me chamou muita atenção é o facto de que a Europa depende completamente dos Estados Unidos para se defender, caso houver uma guerra a nível mundial. Porque a quantidade de armamento que a Europa tem não é o suficiente para se defender de uma guerra com a Rússia. E se Donald Trump for eleito, acabou. Donald Trump não quer saber de nada. Para ele, America First. E ele não quer a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso é muito estranho. As coisas estão cada vez mais estranhas. E nem nós, se a tua pergunta for, Venâncio, o que vai acontecer se Angola... Não, o que vai acontecer se o mundo estiver a viver uma terceira guerra mundial? Angola, será que está salva? Angola não está salva. Por quê? Porque enquanto eles estiverem em guerra, não terão capacidade produtiva. Eles vão ter que procurar aliados para produzirem. Nós é que vamos estar a fornecer materiais, recursos naturais, para se produzirem armamentos e tudo mais. Isso pode ser uma das opções. E todo mundo vai querer olhar para países africanos que têm esse tipo de coisa, capacidade, né? Países africanos têm essa capacidade. Angola, Congo e restante dos outros países têm esses recursos naturais. E é complicado. Eu não sei aonde nós vamos chegar diante dessa situação. Vamos aqui ver